Se você quiser ir rápido, você vai sozinho. Se você quiser ir longe, você vai acompanhado. Essa é uma frase nem minha, uma frase é um provérbio, se não me engano, africano. E eu ouvi isso de um mentor. Esse é um dos fundamentos que fez com que eu crescesse tão rápido. Mais especificamente, talvez explicando de uma maneira mais específica, é usar a inteligência coletiva para crescer. O que eu quero dizer com isso? Não importa quem você seja, não importa se você é um bilionário me assistindo, não importa se você é um cara que está começando do zero agora, não importa se você tem muito, não importa se você não tem nada, o fato é, certamente, que você nunca vai saber tudo de tudo. Você nunca vai conseguir focar tudo de tudo, focar tudo, ser tão bom em tudo. É normal isso, porque o seu tempo para você ficar bom em alguma coisa é limitado, as suas experiências de vida que você tem acesso para você ficar bom em alguma coisa são limitadas. E uma das grandes sacadas que eu consegui fazer com que eu crescesse tão rápido é porque várias vezes eu consegui crescer 5 anos em 1 hora. Como é que eu fiz isso? Alavancando a inteligência coletiva. Muitas pessoas são muito expertas em algumas áreas. E quando eu tenho a chance de encontrar essas pessoas, talvez de uma forma organizada como Mastermind, ou talvez de uma forma talvez não organizada e intuitiva, eu tenho condições de crescer muito rápido em apenas 1 hora. Porque, vou te dar um exemplo, nessa última semana eu falei na palestra do Lobo de Wall Street, falei para mais de 2.500 pessoas. E um pouco antes dessa palestra eu conheci um cara que é muito legal, que fez uma palestra anterior. O nome dele é Ricardo Bellino. E ele é um especialista em deal making, isso é, de fazer negócio. Ele foi um dos únicos caras que eu conheço que conseguiu fazer negócio com Donald Trump. Inclusive, se você procurar Ricardo Bellino, Donald Trump, 3 minutos, ele conseguiu convencer o Donald Trump de uma ideia a partir de 3 minutos de conversa. Ele foi o cara que lançou a marca da Elite Models, a marca da Elite Models do Casablanca aqui no Brasil. Ele foi responsável por aquela camiseta, que foi aquela campanha do câncer de mama. Enfim, o cara fez vários deals na vida. E depois de estar falando no evento, a gente acabou se conectando. E o mais legal é que eu lembro que a gente estava saiu do evento, foi pro camarim, tinha um camarim para os palestrantes lá, e em 1 hora de conversa, ele me ensinou mais sobre deal making, nesse nível que ele está jogando, do que eu jamais saberia, ou que eu jamais teria condições de aprender em 5 anos. Agora, por que, Érico? Você nunca aprendeu deal making em 5 anos? Não sei. Talvez eu não tive, ele resumiu em anos aquilo, ele resumiu anos daquilo em 1 hora. E eu comecei a pegar sacadas que realmente me levam para uma outra direção. Agora, por que 5 anos em si? Porque é o seguinte, na vida de um empreendedor, o que eu acredito que o seu futuro, ou o meu futuro, não é proporcional ao quanto a gente trabalha. Tá vendo? Na vida do empreendedor, o meu futuro, ou o seu futuro, não necessariamente proporcional ao quanto a gente trabalha. Ele é proporcional às direções que a gente toma. Imagina que eu quero ir de A para B. E eu sei que de A para B, sei lá, tem um certo caminho no meu GPS. Se eu tenho uma pessoa que consegue me mostrar um atalho de A para B, que eu não tenho que contornar tudo que eu contorno, então eu tenho meu GPS mental. Se tem alguma pessoa que consegue me mostrar um atalho, eu consigo chegar em A, de A para B, muito mais rápido, quizá às vezes 5 anos mais rápido. Então, por causa desse princípio do empreendedorismo que eu acredito, o fato de você estar em contato com pessoas que sabem muito de alguma coisa ou de alguma área e você absorver elas são capazes de mudar a direção do seu negócio de A para B em 1 segundo. E quando ela muda em 1 segundo e você faz uma decisão certa, aí que a coisa acontece. O mais interessante, então, assim, nessa conversa com o Bellino, ele desconstruiu muita coisa para mim do que eu achava que era deal making. E eu acho que eu não sei se ele nem sacou que ele desconstruiu tanto assim. A gente acabou se conectando e eu acabei dando uma puta sacada. Eu acredito que algumas putas sacadas. Inclusive eu tive nessa loucura de trocar ideia, vamos dizer, a gente conjuntamente teve uma sacada de um novo projeto para ele. Olha só que interessante, a gente estava lá, a gente estava sentando e eu falei assim, nossa, Bellino, você devia fazer isso. E o mais interessante é que esse era um projeto dele que ele estava engavetado por um motivo ou outro. Talvez estava ali a gente chama
em inglês chama icebox, né? Tava ali deixado de lado, mas quando ele viu o que eu estava falando no evento, sobre as ferramentas que eu estava falando no evento, sobre a possibilidade de lançamento, sobre a possibilidade de uso do marketing digital nisso, aquele projeto meio que desengavetou. E o mais interessante é que ele ficou muito é um projeto que eu estava muito... eu queria muito que ele fizesse, vamos dizer assim, e ele estava muito mais reticente do que eu. Então a gente acabou, vamos dizer assim, a gente acabou sentando, eu falei assim, nossa, vamos tomar um café, a gente acabou sentando, e nesse café eu desenhei para ele talvez um pouco do elo que faltava para ele colocar isso em prática. E é muito interessante, ele ficou super excitado, ele está colocando em prática agora, incrível. Incrível o speed of implementation, né? A velocidade de implementação de um cara como esse. A gente sentou num café, desenhou esse projeto, inclusive talvez eu mostre a foto, não desenhou esse projeto, e tá aí, o projeto tá em cima e tá rodando agora. Então assim, esse é um exemplo onde eu pude contribuir para o Ricardo e ele pôde contribuir para mim. E agora, e o mais interessante disso tudo é que, e depois disso tudo eu consegui uma entrevista com ele com 3 dicas sobre parcerias, na verdade 2 erros e uma dica sobre como fazer parcerias, que é o métier dele. Então assim, eu vou deixar você agora com a entrevista que eu fiz com o Ricardo. Logo, se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre esse projeto que a gente acabou desenhando nesse guardanapo, embaixo desse vídeo vai ter uma referência, um link, caso você queira se aprofundar, enfim, deal making, ou simplesmente atração de parceiros, ou simplesmente alavancagem de negócios. Tem um link aqui do Ricardo que você pode acessar caso você queira se aprofundar. No mais, clica gostei se você gostou, clica não gostei se você não gostou. Quando você clica gostei, você simplesmente patrocina esse vídeo. Você fala para o YouTube, ou clica no gostei, isso é, quando você participa, você fala para o YouTube que ele deve expandir de alguma forma ou de outra, que ele deve expandir essa mensagem para mais pessoas, então ele fica mais propenso a dividir esse tipo de mensagem com mais pessoas e faz com que esse projeto atinja mais pessoas e faz com que eu tenha mais motivação para gravar esses vídeos para você. Então eu vou deixar você com a entrevista do Ricardo e eu te vejo no próximo vídeo. Esse cara é o deal maker que eu conheço. É um dos caras que consegue fazer mais deals, ou mais famoso por famosos deals que você fez. E tem uma galera que está aqui atrás, a pessoa que está vendo, a câmera não está vendo, tem uma galera que está aqui atrás. Agora é o seguinte, se você pudesse alucinar, quais são os 3 principais erros que uma pessoa não treinada, ou que não tem expertise que você tem, comete ao tentar fechar uma parceria, qual seria o principal erro? Olha, eu acho que o principal erro é tentar apresentar alguma coisa baseada em teorias, sabe? Essa falta da coisa prática. E eu acho que esquecer que antes da ideia, antes de vender uma ideia, ele tem que entender que a peça mais importante e chave do negócio é ele. Você escuta treinamentos, programas que falam da forma, da ferramenta, de o que fazer, da estratégia. Ninguém fala da pessoa. Você é a sua marca mais importante. A pessoa do outro lado não compra o teu PowerPoint. Ele não compra o teu projeto no papel. Ele compra você. Ele compra a tua capacidade de fazer aquilo. Porque na maioria das vezes você está vendendo uma ideia. Ideia não existe, a não ser na sua imaginação. E ela transfere para a imaginação do outro quando você tem a capacidade de transmitir com entusiasmo, com essa capacidade de vender uma ideia, que o cara acredita em algum momento que você vai realizar aquilo. E aí ele quer fazer parte da tua ideia. Esse é o momento mágico que faz com que você desenvolva uma parceria. E você tem que transmitir essa alegria, esse entusiasmo, essa capacidade de perseverar, porque obviamente traduzir uma ideia utópica para um plano concreto é uma jornada cumprida, como você sabe muito bem. Então é muito importante estabelecer, na minha opinião, esse vínculo. Uma vez estabelecido isso, até os seus erros são perdoados. Porque quando há essa cumplicidade, os dois passam a ir buscar a solução. E não eu vendendo para você e você me criticando porque você está me comprando, então você está querendo achar defeito. Não, quando a gente está junto, a gente não acha defeito, a gente acha solução. E para achar solução, você tem que ter parceiro. E parceiro se faz a partir de confiança. E confiança se cria com credibilidade e autoridade, porque você é um cara transparente e que quer e valoriza a relação com o outro. Eu acho que isso é fundamental. Todo mundo fala, escreve de fórmulas de como fazer. Só esquece que a fórmula tem que ser aplicada por alguém. E esse alguém é que faz a diferença. A fórmula pode até estar errada, mas o cara certo faz a fórmula errada dar certo.
Essa é a minha crença. Show de bola. O que mais? Me dá mais uma segunda dica que você acha que a galera que não tá treinada, um segundo erro, vamos dizer assim. Meu, eu acho o seguinte, quando o cara ele tem medo de errar, ele não arrisca. Então ele anda com o freio de mão puxado. Essa noção de risco faz com que ele se limite a um determinado contexto para diminuir o erro. Então ele não ousa, ele não tem coragem, então ele fica paralisado. Então eu acho que um dos erros fatais é essa falta de coragem de fracassar. Porque o ser humano, ele está predisposto a fracassar, mas ele não quer fracassar. Então ele fica naquele dilema. Se eu tentar e errar, vou ficar deprimido, então não vou tentar. E esse círculo vicioso te paralisa e você não consegue expandir e desenvolver e dar o próximo passo. Então eu acho que essa noção do risco e de acreditar que é no erro que você vai aprender é fundamental. De novo, não adianta fazer uma boa primeira impressão e você ser um cara sem as convicções, sem aquela autoestima necessária para poder seguir em frente e saber que você só vai aprender caindo e que é no erro que você vai aprender mais. Para mim, esses são os pilares, na minha opinião, de você estabelecer um ponto de partida. Depois tem uma jornada imensa que você tem que fazer. E desculpa, eu não sou especialista em nada, mas se eu tenho uma visão e eu consigo reunir pessoas em torno desse movimento, desse sentido de empreender, desculpa, eu contrato os especialistas. Para isso está cheio de especialista no mundo. Eu não preciso ser chefe de cozinha para montar um restaurante. Se eu tiver uma ideia e acreditar que essa ideia pode ser vencedora para montar um tipo de restaurante, eu vou achar o cozinheiro melhor do mundo e vou pagar ele um salário que é muito mais barato do que eu perder o tempo de tentar aprender a fazer uma coisa que eu não vou ter talento para fazer. Então, eu acho que na vida é isso. Eu acho que a gente tendo essa visão do todo e tendo esse entusiasmo, essa vontade, esse atrevimento para romper as portas e os paradigmas e os limites que as pessoas impõem para nós, é o que eu digo no meu novo livro, Why Not? O não nós já temos. O desafio é transformar não em por que não. E aí você tem uma oportunidade, uma possibilidade que você tem que, dependendo do teu talento, capacidade, autoridade, competência, você vai fazer aquilo acontecer. Isso é o que eu acredito. Show de bola. E só para finalizar, uma das perguntas que mais fazem no meu canal do YouTube é: Érico, como é que eu atraio a atenção dos grandes players do meu mercado para fazer uma parceria comigo? Como é que você chega nele? Como é que você faz? Porque a gente brinca com isso. Você é um cara gigante no Brasil, mas sendo um cara gigante, você foi em caras maiores ainda que você. Donald Trump e por aí vai. Como é que, se você pudesse dar uma dica? E eles me perguntam o tempo inteiro isso. Olha, eu acho o seguinte. Primeiro você tem que ter uma ideia fantástica. Porque se a tua ideia é ruim, não adianta. Você pode ser amigo do Donald Trump e ele vai te dizer: olha, eu gosto muito de você, você está convidado para almoçar na minha casa, mas a sua ideia é horrível. Então a primeira coisa é ter uma ideia disruptiva. Se a sua ideia é extraordinária, as chances são muito maiores, né? Então primeiro, ter uma ideia incrível. Segundo, ter a coragem de apresentar essa ideia e saber que você pode receber um não como resposta. Mas eu acho que no momento que você tem uma ideia extraordinária e você tem aquela postura, porque é uma questão de postura, ninguém quer ser cliente, todo mundo quer ser parceiro, todo mundo quer ganhar junto. Esse é o discurso que todo mundo quer ouvir. O cara não quer ouvir que você quer bater a carteira dele e tirar um cheque dele, especialmente no momento de crise que está todo mundo demitindo, cortando custos e orçamento. A pessoa quer ouvir o seguinte: como é que nós podemos, trazendo a tua ideia para o meu contexto, ganhar junto? Querido, essa é a conversa que soa como música nos ouvidos das pessoas. Todo mundo quer ouvir. Se a sua ideia é muito boa e a sua postura não é a postura de pobre, que você quer se assegurar que ele vai te pagar o reembolso da tua passagem de ônibus que você pegou para ir lá vender para ele, porque na hora que você fizer esse comentário, acabou. Então eu acho que é postura, atitude, baseado, obviamente, num princípio de que tu tem uma super ideia. Se não tiver essa ideia, meu amigo, volta para casa e continua pensando até você achar uma. Show de bola.
E pra galera que, enfim, tá a fim de se aprofundar mais nisso e quiser comprar o seu livro ou ler o seu livro, por que não? Onde é que essa galera encontra isso? Vai no meu site, ricardobellino.com.br. Eu tenho a minha biografia toda lá, atualizada permanentemente. Meu novo livro foi lançado agora, inclusive oficialmente hoje aqui, pela editora Kobo, que é o maior publisher de e-books do mundo, e pela Livraria Cultura aqui no Brasil. Então, eu começo uma nova fase me reinventando no digital, porque eu acho que sem dúvida é um caminho sem volta, para inspirar pessoas a não aceitar um não como resposta. Show de bola, Ricardo. Valeu, velho. Abraço.